Atenção, pilotos, isso não é um treinamento. Você caiu de paraquedas no Rogue Squadron, seu podcast de Star Wars com zero compromisso com a verdade. A piece of junk. Os Jedi da Alta República eram mais descolados porque não usavam só marrom? Os Sith seriam versões em Star Wars de uma dupla sertaneja? O Yoda é o responsável pela queda da Alta República por ter levado toda a erva pra Dagobah? Ó, tem a ver com o episódio de hoje essa aí, hein? É. Só que essa, talvez essa seja, mas as Talvez, outras talvez, perguntas talvez. não serão respondidas nesse podcast, nesse episódio, porque hoje a gente vai falar sobre quando os Jedi começaram a se achar demais. Vamos analisar ascensão e queda Da República. da República. Principalmente pela mão dos Jedi. Jedi. Porque os Jedi, a gente já tornou isso aqui, já é canon, pelo menos no nosso podcast. Os Jedi são os culpados pela queda da República. Muito bem, eu sou Henrique Granado e hoje nós vamos falar sobre Acolyte até aqui, né? Os 3 primeiros episódios e por que essa série pode estar mostrando o início do fim. Eu sou Carlos Voltor e é isso aí que ele falou. A gente vai ver aí o início do fim. Que pode ser o que é o começo. Muito bem, e para debater esse tema polêmico... No estúdio. Temos aqui uma convidada especialíssima que nós estamos tentando arrastar para cá desde o primeiro episódio. Nádia Lírio! Olá! Muito bem, ela Muito que bom. tem o seu canal aí, Experimento 237. Sim, e participo do Podcastinadores também. E está lá no elenco fixo de Podcastinadores. Muito bem. Parabéns, parabéns. E finalmente, bem-vinda até agora. Que seja o primeiro de muitos É que eu agora. não queria ter que pedir música no Fantástico, entendeu? Uma hora eu vou ter que aceitar esse convite, né? Muito bem, muito bem. Isso aí. E queria agradecer, antes de mais nada, né, o apoio do nosso querido Multistúdios, que nos recebe aqui a cada 15 dias para... Que sempre estamos aqui, sempre estamos conosco. E como a gente falou no outro episódio, estamos aqui. Estamos aqui sempre. Muito bem, muito bem, muito bem. Quero lembrar vocês que nos escutam ou nos assistem, né, que nosso podcast está disponível em todas as plataformas de podcast, principalmente no Spotify, onde você pode assistir em vídeo também, e no YouTube. Mas qualquer agregador de podcast que você usa no seu celular também acha a gente, é só procurar lá por... Rogue Squadron. What a piece of junk! What a piece of junk. E também através do seu Astromech. Se você quiser, pode enviar ele com uma mensagem holográfica. Muito bem. Se você não sabe usar o Google, não consegue encontrar a gente de forma alguma, digita lá no seu navegador roguesquadron.com.br que todos os links estarão lá disponíveis para você. Exatamente. Muito e se você bem. não sabe escrever Rogue Squadron, tá escrito aqui. Tá aí. Rogue Squadron, tá aqui. Mas Só. a pessoa não tá vendo em vídeo. Aí- É isso aí, meu irmão. Pergunta pro amigo como é que acha. A gente não Exatamente. tem jeito, não. Vamos Eu lá. imagino que tenha, se ela tá te ouvindo, tem escrito no agregador de podcast. Onde ela tá ouvindo a gente. E se ela não tá ouvindo a gente, ela não vai saber que a gente tá aqui, então ela não vai estar sabendo que é pra procurar nesse lugar que a gente acabou de indicar, então dá... Na verdade, é que mensagem idiota É. minha dizendo onde nós estamos se a pessoa já Você está tá ouvindo a vendo gente. né? Muito bem. Não quis Mas é porque às dizer vezes nada, ela não. tá vendo no YouTube achando que só tem no YouTube. Aí Ah, a gente verdade, fala pode assim, ser, ó, pode tenham como achar a gente no agregador aí também. A né? gente tá em todos os lugares. Você pode ser avisado quando sair um episódio novo. Né? Exatamente. No YouTube também, né? Clica no sininho lá, clica naquela coisa toda que você será notificado. Mas é isso. Ah, vamos falar ou não? Vamos Vamos primeiro... agora pro Esquadrão Responde. Esquadrão Agora eu Responde. lembrei de... What a piece of junk. Cara, sempre sou eu que te lembro, né? Dessa Exatamente. Vamos pro Esquadrão Responde. Esquadrão Responde! Ou não, né? Porque a gente sempre fica nesse questionamento se a gente responde ou não, porque as perguntas às vezes não fazem sentido. Mas a gente não faz sentido. mas né? Então, Esse é o melhor cenário, quando as perguntas não Exatamente. fazem, né? Então, começando aqui, temos uma pergunta de Bruno Freitas. A tecnologia de Star Wars é tipo a tecnologia do Senhor dos Anéis? Igualzinha. Milhares de anos passam, mas não há evolução alguma. Continuam na espada do Senhor dos Anéis e nos sistemas toscos de navegação e comunicação de Star Wars. Agora, vamos lá. Calma, pera aí. Sistemas toscos de comunicação? Os caras viajam pela galáxia. Galáxia? Recentemente estamos vendo até eles indo para outras galáxias, né? Muito tosco. Não, mas calma aí, vamos lá. Vamos começar do começo. Senhor dos Anéis. Usam-se espadas, mas as espadas são armas elegantes para tempos mais civilizados, como a gente aprende em Star Wars. No caso, não são de laser, mas
São Isso civilizadas. aí, eu acho que o Senhor dos Anéis está muito certo em manter do Exatamente. jeito que tá. E Star Wars tem evolução, tá? É porque os filmes realmente não mostram muito, mas assim, vou te dar um exemplo específico sobre os sistemas toscos de navegação que nas prequels, uma nave do porte de um Starfighter, como o Jedi Starfighter, ele tinha que se acoplar num círculo para Pra poder poder viajar no viajar. hiperespaço. Enquanto E a X-Wing assim, já fazia isso direto. Evoluiu. X-Wing já tinha Um GPS próprio. pequeno, menor, acoplado nela. É isso aí. TIE Fighter não. Mas TIE Fighter não. X-Wing TIE Fighter não tinha nem escudo. Então tá respondido, Bruno. TIE Freitas. Fighter tava ali só pra correr. Outra pergunta aqui. Explodir. Ulisses Matos. É bom que o Bruno, o Ulisses e o Cadu mandaram 200 perguntas. É Eles verdade. vão ficar lendo as perguntas dele por vários episódios agora. Eles Se mandaram deram muita bem, né? pergunta. Ulisses perguntou aqui. A espécie do Yoda é fofa na infância e feia na velhice? Ou o Yoda que sempre foi feio mesmo? Olha, aí eu já tenho a minha teoria de que o Yoda se destruiu nos 900 anos ali, né? Por quê, né? Porra, o Yoda tem 900 anos. 900 anos. Ele viu todas as merdas que aconteceram em todos esses universos. Velha República, Nova República, Alta República, Sem República. Então, eu Segundo digo você, que era... ainda levou toda a erva pra Ainda dentro. levou toda a erva pra Dagobah. Então eu diria que o Yoda, ele é um party hard foda. Total. Ele é o Keith Richards do universo Star Wars. universo Star Wars. Então ele tá ali, e ele tá fazendo isso desde sempre. Eu achei que foi ousado dizer que Yoda é feio, tipo... É feio é um fofo, conceito cara. relativo, né? É um conceito Isso aí. relativo também. Yoda pra sempre ir- foi fofo. Pra Yaddle, ele deve ser lindo. Talvez. É, mas é aquilo, né? A gente conhece o Yoda já com 800 anos. 900. 900 e pouquinho, né? Que no 900. episódio 1 Ele morre já... com 900, é isso aí. Ah, ele morre com 900. Então a gente conheceu ele com 880. Muito diferente. Mas ele já deve ser feito desde os 10. Então eu já não... aí que tá. Quanto tempo ele ficou exposto ali a sóis diferentes, né? Que a gente vê isso acontecer com o Obi-Wan. É. O Obi-Wan envelhece 10 Mas anos... ele não ficou feio, ele só Ele envelheceu. só envelheceu, realmente. O Bom é bonitão. Mas aí vai que, sei lá, os gases do pântano prejudicam a pele. É, tá certo. Então, tem sempre uma opção. Eu acho que toda espécie bebê é bonitinha. Se você pegar um Hut bebê, ele é bonitinho. É verdade. Se pegar um E isso- Minok bonitinho quando é bebê. Isso tem uma explicação biológica, né? Que, tipo, os bebezinhos têm que ser bonitos pra todo mundo querer cuidar. Para as mães não jogarem fora. Não né? jogarem fora, Isso aí exatamente. Não dá chinelada quando Por isso nasce. que a mãe olha pra um bebê e fala, que bebê bonitinho. Aí vem outra pessoa e fala, não, esse bebê é feio. Cara de joelho. Cara de joelho. É Exatamente. isso aí. Terceira pergunta. Terceira pergunta. Cadu Castro perguntou, por que corrida de pod era sucesso absoluto quando a Anakin era criança e, de repente, ninguém nunca mais falou sobre esse esporte? Cara, eu acho que é porque é que nem Fórmula 1. Por que Fórmula 1 era um sucesso nacional aqui no Brasil quando a gente era criança e hoje já não tem mais assim? Porque quando a gente era criança tinha o Ayrton Senna. E naquela época do Anakin tinha o Anakin. Depois não tinha Exatamente. mais, é isso aí. E era aquilo, né? Pod Racer era uma coisa cara que existia ali naquela época em que os Huts ainda tinham grana. Né? Eles eram já criminosos? Talvez não. Vai que eles aí ainda eram negociantes ali com mais dinheiro. E aí quando o Império vem, quando a coisa começa a desandar, o dinheiro começou a diminuir. Não dava mais pra bancar aqueles pods caros. Né? Ninguém conseguia mais construir aqueles pods. Não tinha mais dinheiro pra bancar as pistas, as viagens da equipe. Pô, Fórmula 1 é caríssimo. Eu acho que o Pod Race ele deve ser uma corrida talvez clandestina, que não sei se você sabe, Nádia, se no universo expandido tem Pod Racer oficial, assim, que não seja Não clandestino. sei dizer. Nunca parei pra pesquisar. parou Nunca pra me pensar. ocorreu essa dúvida de tipo, será? Mas Mas eu- eu tava pensando se o Império não teria, tipo, crackdown e proibido, sabe? Exatamente. Corrida de pod. É, né? Mas Eu é acho que que- Junta uma galera, Eu acho tá que todo tem mundo ali na formação de bagunça. quadrilha. Eu acho que Exato. tem 2 cenários possíveis para não ter Pod Race. Ou o Império acabou com essa parada porque não era lucrativo para ele, não fazia sentido. Ou 2, era uma coisa que acontece, continua acontecendo, só que o filme não passou, Não passou por nenhuma. por ali. Como Não foi mais aconteceu. relevante Não, para a história. Pra história não era Aí- relevante, ele não precisou mostrar, né? Tudo, Verdade. Tipo, a gente vê nas sequels, a gente vê lá uma corrida de cavalos, né? Com uns aliens, uns cavalos alienígenas lá. Também a gente nunca tinha visto antes, mas não é porque não tinha, é Porque não a fazia parte da história. a câmera nunca passou por aquele No planeta. Resistance tem a corrida de Starfighter Você viu mesmo. Resistance? Vi. Parabéns. É bom, cara, é legal. É igual o Rebels que começa meio criança e depois dá uma Depois melhorada. melhora. É.
A melhora mesmo? Melhora de verdade. É porque Rebels eu gostei porque, do assim, primeiro episódio. É, também eu gostei É de porque cara. demora um pouquinho. É porque eu acho que ele mirou mais novo do que o Rebels, entendeu? Mas a história no finalzinho é interessante e conecta com coisas do episódio 9 e tal. Embora o episódio 9. Mas. Não é sobre isso hoje. Derrapou. Mas aí, então, eu acho que foi um erro do Império, só pra finalizar a pergunta, um erro do Império, porque o Império poderia ter feito seu pão e circo com os Pod Racers e não teria chegado à derrocada, porque estaria lá todo mundo torcendo pelos Pod Racers. Inclusive com o Darth Vader correndo. Exatamente. Porque, teria os eventos especiais com o Vader participando imagina, do Pod Anakin Racer. Skywalker continua correndo depois de ser Darth Vader. Então, que tipo, foda. o Império caiu. Os Jedi derrubaram a República e o Império caiu porque não quis continuar fazendo Pod Racers oficiais. A culpa é do Pod Racer. Muito Pod bem. Racers oficiais. Então vamos lá. A gente tava falando do Resistance aí e perguntei se você gostou. Achei curioso você ter gostado do Resistance. Porque eu não tô dizendo que seja ruim ou bom, porque eu não consegui assistir. Eu comecei a assistir e achei muito infantil. Aí, era legal. Quando eu tiver um filho, agora felizmente eu tenho, mas quando tiver um filho eu assisto, né? Então tem um bloco de Star Wars que eu deixei pra assistir quando eu tivesse um filho com idade suficiente. Talvez ele goste e eu passe a gostar por isso. E aí entramos no tema de hoje, que é The Acolyte. Eu faço a mesma pergunta. Você viu Acolyte? Gostou? O que você achou? Assim, Não vi a Acolyte, eu vim aqui só. Mentira. Eu vi a Acolyte. eu te vi passando ali e falei achei assim, vamos maneiro. conversar? Por acaso. Você é fã de Star Wars? Eu vi Acolyte, eu estou gostando de Acolyte. Eu brinco dizendo que assim, eu ainda não vi um motivo pra não gostar. Né? Então, Mas tô você tá gostando. procurando um motivo pra não gostar? Não. Eu nunca me aproximo das coisas procurando Querendo um motivo não pra não gostar. gostar. É que às vezes elas vêm assim na nossa cara e não tem muito o que fazer. É verdade. Mas eu tô gostando de vocês. Cara, eu gostei bastante de Acolyte. Eu achei das coisas mais recentes que a gente teve de Star Wars, uma das mais Star Wars que a gente já teve, né? De construção de cenário, de mundo, da apresentação dos alienígenas, dos personagens. Eu vou fazer um recorte de vários vídeos que eu tenho seu falando isso de todas as coisas que saíram até agora. Quando saiu Mandalorian, você falou isso. Quando saiu Mandalorian, você falou isso. Mas Andor não é... Andor é fora do Star Wars, mas é Star Wars. Mais Star Wars de todos. Mas não sendo Não sendo Star Wars. Star Wars Que visualmente. senso. Isso. Ele é mais Star Wars. É porque você sempre acha um ponto da série Que pra é dizer mais que é o Star mais Wars. Star Wars que tem. Mas aí Por é isso que eu vou fazer exatamente... esse recorte, mas prossiga. Mas eu achei a série muito foda nesse sentido, de me apresentar um universo que é fora de tudo que a gente já viu, tanto de filmes ou séries ou desenhos. Né? A gente só tem a Alta República ali em livro. Isso. Né? Acho que só Livro, tem livro, quadrinho. quadrinho. Não sei, acho que até hoje foi representado em algum jogo, mas jogo a gente já teve da Velha República. É, a Alta República ainda não. A Alta Ainda República não. Então eu achei que foi legal a gente ver a diferença, primeiro, da apresentação dos Jedis. Eu gostei da coisa do conflito entre eles, deles serem diferentes, deles todos não serem exatamente a mesma coisa, seguindo a mesma ordem, seguindo os mesmos comandos. Então, tipo, você ter ali a Padawan que reclama, que é mais certinha, o outro cara que fica o tempo inteiro, tipo, questionando tudo que tá acontecendo. Então, eu gostei dessa apresentação. Né? E a coisa mais clássica de Star Wars pra mim, que são gêmeos da força do bem e do mal. Muito original, né? Né? Mas é legal, porque aí casa também com a coisa da dia da força. Então, tipo... E tá indo pra um caminho que eu tô curtindo. Né? Se vai fechar legal, se vai ficar maneiro pra caramba... Não sei, tá legal. Não é a melhor coisa de Star Wars que eu já vi, mas longe de ser ruim. Perfeito. É engraçado. Eu tô assistindo, né? Até esse terceiro episódio. Eu tô achando tudo muito bom, mas eu não tô gostando. Parece louco isso, Não, né? faz sentido. Tipo, ok. Mas não, sabe- não te pegou, assim. Sabe, é a ok, sensação mas- que eu tenho é de que, como eu tenho com outros produtos de Star Wars, eu acho que eu já comentei aqui sobre coisas que a gente já debateu, eu acho que cada produto de Star Wars, ele às vezes tem um público-alvo, né? E ele conversa com aquele público. E eu tô achando essa série muito feminina, o que é muito bom, porque eu tô achando irado existir um produto de Star Wars que as mulheres possam se sentir plenamente representadas e não apenas parte de uma coisa masculina, né? Como é a maioria dos produtos Star Wars. E esse, tô achando assim, tipo, é bem feminino. O que não é ruim de forma alguma, mas assim, não conversa Não conversa comigo. com você. Então eu tô assistindo, tô interessado na história, tô tudo, mas assim, não tô... Não tá empolgado. Eu tô começando a entender como as mulheres se sentem de não ser representado. É isso, né? O que não para mim é ótimo, é um aprendizado maravilhoso. Mas... E tô gostando de estarem representando as mulheres fora dos estereótipos que a gente já conhece das mulheres de Star Wars.
né? Também tô achando isso interessante. Mas ainda não tá conversando comigo. Pode ser que no decorrer da série converse, e a gente pode mais debater sobre as expectativas, mas meu parecer é exatamente esse. Acho muito bom, mas não tô curtindo, não me pegou, né? Não é que eu não tô gostando. não te pegou. Mas... Talvez possa... Aí, entrando nas teorias, né? Não tem aquela pegada da nostalgia, porque tá trazendo coisas completamente novas e fora do que a gente conhece, né? Então a gente não tem uma conexão meio que direta ali com nada principal de Star Wars. Eu já consegui resolver isso na minha cabeça, assim, muita terapia, né? Pra gente que é fã de Star Wars, todo mundo tem que fazer muita terapia. Eu já Produtor de entendi... conteúdo de Star Wars, então, meu Deus do céu. Exatamente. Oh, meu Deus. Muita terapia. Eu já resolvi na minha cabeça que, assim, Star Wars cresceu tanto que não dá mais pra eu ser fã da saga toda. Assim, fã, assim, eu vou gostar sempre, mas fã aficionado de ler tudo sobre, de conhecer lá a fundo cada parafuso de cada coisa, eu sou assim com a Era do Império. Então, assim, do filme do Han Solo, que eu acho que é a coisa mais antiga que a gente tem, da Era do Império, assim, depois que o Império assume... Pós-Império é o primeiro... Bad Batch, né? Talvez antes. Bad Batch é Bad anterior. Batch, Bad que Batch. Bad Batch Logo começa, depois, tipo, imediatamente Imediatamente depois, mas mas pra mim Bad Batch ainda é Clone Wars, assim, de alguma forma, né? Sim. Mas sim. Mas eu diria que talvez de Han Solo, porque eu nem vi Bad Batch ainda pra dizer se eu gosto ou não, mas do filme do Han Solo até as séries atuais, que é o mais tarde que a gente tem da Era do Império, né? Da pós-quebra do Imperador, mas ainda é meio... Ainda existe o A Império gente ainda ali. não conheceu a Nova República, né? Assim, você ainda não foi apresentado a Nova República. É o Só um período que eu pouquinho. consigo ser apaixonado, assim, de querer ver várias vezes os episódios da série, ver várias vezes os filmes, de ler qualquer material que saia sobre. Tudo que saiu antes, cronologicamente, né? Tudo que se passa antes do filme do Han Solo, tudo que se passa depois do Ahsoka, sei lá. Então, tipo, episódios 1, 2 e 3, todo o período episódio ali 2 de e Clone 3, Wars. Clone Wars, essa série e tal. Parece que fala sobre uma época que pra mim não é o meu Star teu Wars, foco. né? É tipo é um outro universo, é como se fosse um outro filme de ficção científica que não necessariamente precisaria ser Star Wars. Eu vou gostar, eu vou achar interessante, mas não necessariamente eu tô apaixonado. Acho que na minha cabeça tem funcionado meio assim. Pode ser que a gente evolui, né? Pode ser que eu me apaixone por outras épocas de Star Wars, mas não aconteceu ainda. Eu sou o contrário, eu sou muito apaixonada pelo período da Alta República. Eu acho que tem vários temas maneiros que são tratados, claro, só nos livros e quadrinhos por enquanto. Agora a gente... Você já leu os 3 livros? Eu já li mais de 3 livros. Da Alta República É porque eu leio até os de criança também. Ela lê até as fanfics. Se eu olho um dos livros de criança e ele tem uma cara interessante, eu tenho um personagem que eu já conheço e tal, e vou lá e leio. Legal. Porque são 3 livros que tem, eu acho que principais ali, que contam... Na verdade, já tem acho que 2 ou 3 ondas de 3 livros principais dos adultos. E aí, eu acho que eu li a primeira toda e eu li o primeiro da segunda. E nesses Caraca, livros tem algum personagem que tá em Acolyte? Sim. O Yord? Tem. Um dos livros de criança tem uma das personagens que estão no Acolyte, para além do Yoda e tal. E aí, depois ela aparece em outros livros também. Mas eu gosto muito porque... Pra mim, a Alta República representa o que os Jedi efetivamente são. Os Jedi que apresentam na Alta República são aquilo que a gente ouviu a vida inteira falar que os Jedi são, mas que eles não eram, né? E aí eu gosto muito da Alta República por causa disso e porque eles têm a Ordem Jedi, ela ainda tá... Não é que ela esteja incipiente, propriamente dito, mas ela ainda é mais livre. Então, tem um trecho que eu acho lindo no Light of the Jedi, que é o primeiro livro da Alta República, que todos os Jedi estão unidos tentando fazer um negócio, e aí você vê a representação da força através do olhar de cada um deles. Então, tipo, tem um Jedi que é um Wookiee, ele vê a força como uma grande floresta. Tem uma Jedi que enxerga a força como uma sinfonia. Tem um Jedi que enxerga a força como um imenso oceano. E eu acho isso muito legal, porque assim... Assim como as bruxas no Acolyte enxergam como um fio, né? né? Elas tratam como fio. E isso também foi uma coisa que já apareceu essas várias explorações, né, da força já apareceram nas séries animadas e tal, e apareceram num livro que eu gosto muito, que aí já é dentro do período do Império, que é o Legends of Luke Skywalker. Tem uma história do Luke já pós-episódio 6, indo estudar sobre a força e tal, e ele vai parar num planeta que trata a força como a maré. Sim. E aí é ali que ele aprende que, tipo, a força precisa dos dois lados, né? Assim, pra você ter o equilíbrio, você tem que ter o lado sombrio e o lado da luz. Então eu gosto muito da Alta República, é meu xodó. Mas eu acho que você acabou de explicar o porquê dessa minha terapia toda. Você gosta do Jedi, porque você conhece? porque eu gosto
muito da forma como a gente imaginava que os Jedi seriam. E não como eles realmente Não são. como eles realmente são, porque eu acho que veio muito das sequels o conceito da lenda do Jedi, né? Do Luke Skywalker, ele mesmo admitir, né, que as pessoas não precisam do Luke, as pessoas precisam da lenda do Luke, de quem eles acham que o Luke é. E eu acho que se criou, então, essa dura realidade de que o Jedi não era essa Coca-Cola toda que a gente acreditava quando era criança. Sim. Canonizou-se esse conceito de que o Jedi não é um super-herói, né? Como eu, quando era criança... Não era infalível. Imaginava que o Jedi... E assim, mas eu imaginava isso porque o Darth Vader me ensinou que o poder de destruir planetas não é nada comparado ao poder da Força. Eu falava assim, gente, o Jedi era sinistro, né? O cara era mais poderoso que a Estrela da Morte, um Jedi, assim, um Jedi sozinho podia resolver qualquer conflito, qualquer guerra. Eu imaginava isso quando era criança, né? E acho que as sequels quebraram um pouco essa magia e o Clone Wars também mostrou bem as isso, prequels né? já quebram um pouco isso, né? As prequels e o Clone Wars já começam a mostrar isso. A sequel meio que fala que não é... porque as prequels poderiam ser assim, cara, ali é a final dos Jedi, eles já estavam arrogantes. Aqueles Jedi também não são os Jedi no pleno poder, né? Aquilo é a derrocada, poderia ser isso. Mas ficou-se meio claro que, de fato, em toda a história, os Jedi talvez não fossem essa Coca-Cola toda que a gente sonhava, né? Mas eu acho isso legal. Eu acho que... Eu gosto da ideia do herói quebrado e caído, sabe assim? Eu gosto de... O herói falho, né? Da O herói gente falho. entender que você pode ser uma excelente pessoa e vacilar às vezes, né? Então, assim, Sim. é por isso que eu gosto das sequels e é por isso que eu gosto muito também da Alta República, porque ela traz o Jedi no auge e os problemas que vêm com isso também. Porque você erra... Eu Bypass, acredito, né? Que você erra mais. Quanto mais poder você tem, quanto mais alto você tá, Mas você se corrompe, né? mais facilmente, exatamente, você se corrompe e você erra. Né? Então, eu acho que os Jedi podem ter tido aquela crescente ali na Velha República, no Old Republic, e aí se tornaram essa ordem poderosa, porque se tornaram os únicos que estavam ali controlando aquela força. E aí, nesse período da Alta República, é a galera que já tá se achando... Tipo, nós somos os Jedi, nós somos os que trazem a paz, nós somos aqueles que sabem a verdade. Né? Nós somos a verdade. Né? E aí, quando você passa a considerar você a verdade e a impor isso aos outros, né? Porque é o que eu acho que acontece na Alta República, não sei pelos livros, porque eu não li. Não sei nesse livro. necessariamente, Mas é o que parece que está começando a acontecer em The Acolyte. Então, é isso. A Acolyte, eu acho que marca mais essa transição entre os Jedi como eles deveriam ser e os Jedi que a gente conheceu. Né? Então, na Alta República, a ideia por trás dos livros da Alta República é a República está em expansão e a Ordem Jedi também. E eles estão trabalhando... porque na prequel, os Jedi meio que trabalham para o governo, em alguma medida. Assim, eles estão lá muito amarrados ao Senado. Sim. Na Alta República, eles estão bem menos. E aí, no Acolyte, a gente já começa a ver essa aproximação esquisitinha, uma politicagem e uma corrupção da ordem como um todo. Acordos de Sokovia. É isso. É isso aí. Acordos de Sokovia. Os acordos de Coruscant. Pois é, e a gente foi envolvido nessa história toda com um ar meio de mistério, né? Assim, talvez estão dizendo que é o primeiro thriller de Star Wars, assim, né? O primeiro grande mistério, que cada episódio vai desvendando uma nova peça. Eu até o terceiro episódio eu meio que já vi o mistério todo desenrolado. Agora eu quero, né? Assim, até porque eu acho que tudo bem, é só um chute, né? Mas eu acho que eu sei quem é o mestre. Então, assim, uma vez que... Se eu tiver descoberto, acho que já acabou qualquer mistério que Que tinha, pra mim, né? na verdade, pra minha visão, o mistério nem é quem é esse mestre. O mistério que eu quero ver ali, que aí eu acho que entra na minha teoria de que os Jedi se tornam os vilões da parada, é o que aqueles Jedi que estavam naquele planeta realmente fizeram. Porque eu acho que eles são culpados por tudo que acontece ali. Mas o terceiro episódio não foi meio que mostrando isso, justamente? Eu fiquei com Mas- essa impressão também. Assim, a gente Por isso conhece... que eu acho que o mistério acabou. objetivo é um lado. Eu tava- acho que a Leslie vai fazer, tipo, o Ryan Johnson fez no episódio Exato. 8, de, tipo, existem 3 versões da história e uma delas é mais verdadeira. Pode ser. Né? Eu porque- tenho a impressão de que é isso que a gente vai ver. Eu acho que ali você teve... A gente já foi apresentado aos 6 Jedi, né? Você tem ali e eles
tem um sentimento ali que não são todos o mesmo sentimento. Né? Você tem um ali que tem um sentimento de culpa tão grande que ele se mata. Né? Você tem um outro que se isola completamente. E você tem dois que continuaram ali na ordem. Né? Um até que pega a garota pra treinar, o outro que continua agindo da mesma forma. Então, existe uma percepção diferente entre esses 4 Jedi sobre o que aconteceu naquele planeta e sobre o quão aquilo ali foi certo ou errado. Se for isso, assim, se a história for mostrando cada episódio um outro ponto de vista do mesmo acontecimento e você for revisitando, pô, mas será que então... Aí realmente eu talvez enxergue uma coisa muito nova, inovadora e diferente, mas eu não sei, pode... bom... Nem tinha passado pela minha cabeça. Pra mim, tinha até o terceiro episódio, eu falei, tá, e agora eu entendi tudo já. O que eu tenho pra... Então, pra mim, o terceiro episódio foi exatamente isso que a Nádia falou. Foi o episódio 8 all over again, né? A gente vendo um lado da história do que tá acontecendo. A visão do Kylo Ren, pra depois a gente vai ver pra gente ver a visão... pra depois a gente vai ver o que realmente aconteceu. Exatamente. Né? Então, eu acho que ali a gente tem várias visões diferentes. Essa foi a visão da Osha, né? Foi a visão da Osha. Foi a visão da Osha. Então acho que a gente ainda vai ter... Tem visões diferentes dos próprios Jedi, né? Porque a relação que eles têm com aquele acontecimento é bem diferente. Né? Bem diferente como cada um agiu no pós aquele acontecimento. Né? A visão da... Indara. Da Indara. Da irmã da Osha. Da May. Então, o que realmente aconteceu? Esse episódio dá a entender que a May é a responsável, que é ela que foi lá e tacou fogo na parada. Sim. Mas mesmo ele já deixa meio... Na dúvida. Como é que aquele foguinho ali que ela botou, beleza, mas aquilo ali explodiu o gerador? A ponto de matar as bruxas que a gente viu que são super... Poderosas. Todas elas estão capazes mortas de se assim proteger. juntinhas, né? Então, tipo, alguma outra coisa aconteceu, né? E a gente já teve uma demonstração de poder ali dela controlando o Padawan. Então, tipo, tem mais coisas pra se desdobrar nos próximos episódios. Né? Não sei até onde eles vão com isso. Quando logo no começo do primeiro episódio a Indara morre, eu fiquei um pouco... E agora? Peraí, né? Foi tipo... Só que como eu já fui vacinado por Game of Thrones, né? Quando a pessoa que você tá mais na expectativa, empolgado na série morre logo na primeira temporada. E é isso aí. Aí eu falei, talvez fosse isso. Talvez eles tenham botado a Anne Carey Moss só pra chamar a nossa atenção. Tipo, ok, você tem minha atenção, eu vou ver. Aí, beleza, começaram os flashbacks. Então ela ganhou cachê pra outros episódios também, né? O que é legal, porque isso foi enganado. Porque quando a gente viu lá os trailers, eu tava vendo até o IMDb, coisas da série, ela só aparecia como se tivesse um episódio. Ela já tá em 2. Então, Justo. É porque seria talvez um grande spoiler, né? Exatamente. Assim, uma vez você que você revelar. viu o primeiro episódio e viu que ela morreu, mas você tem ela na lista de episódios com todos, aí você, não morreu, né? Mas pode ter realmente morrido e a gente só tá vendo os flashbacks. Eu de tudo que evitei aconteceu. muito ver os trailers e tal, porque eu fiquei preocupada. Eles começaram, vai ser um grande mistério, não sei o que. Eu não vou assistir nada, porque eu vou estragar o mistério pra mim mesma. Eu vou dar spoiler antes. Em 3 segundos de trailer, então eu vou deixar pra lá. Mas uma coisa legal dos trailers é que eles não mostraram muito além do que a gente já viu. Sim, então. Isso agora eu já vi. Agora que já vi 3 episódios, eu falei, não, já tá seguro de olhar o trailer. Aí eu fui olhar e falei, não, tá. Mas assim, a coisa do, tem um grande mistério e tal, é a única coisa que a Acolyte meio que me decepcionou até agora, que é assim, cadê o mistério? Tipo, vocês me prometeram um murder mystery, só que eu já sei quem é o murderer. Eu vi o murder acontecendo, eu vi quem é o assassino. Mas é aí que eu acho que entra essa nossa visão. Por isso é que eu tô falando, assim, pra mim também não tinha mais mistério. Não, só então, que se for essa coisa de cada episódio mostrar um novo ponto de vista, talvez o mistério Eu acho que aí o meu grande problema eu cresci lendo Agatha Christie. Então, assim, eu sei que a primeira versão da parada não é a versão final, né? Mas exato. Como eles tinham vendido que o Murder Mystery era de quem tá matando os Jedi, eu falei, não tem mais mistério, né, meu anjo? Exatamente. Na verdade, o mistério vai ser a motivação e o que aconteceu pra esses Jedi estarem na mira de alguém. Sim. Então, a gente tá no mistério não de quem é o assassino. E eu acho isso legal, porque tem muita história em que eles te revelam logo de cara quem é o assassino, o que ele já fez, como ele matou. Mas aí você tem todo um outro plot e trama por trás das motivações, de como chegou naquela situação e de por que aquilo tá acontecendo, que te prende. Né? Eu acho que essa série ela não é uma série como tem muita gente achando que ia ser. Eu mesmo até achava que poderia ter um tom mais adulto. Uma coisa mais um pouco mais séria, mais mistério, pesado.
tá Star Wars como sempre foi. Eu Não, vejo um pouco achando- mais violento, talvez. Eu tô achando até um pouco infantil na questão dos diálogos. Assim, eu tenho achado os diálogos muito... Tá bem normal. Parece que é para quem tem um raciocínio um pouco mais lento, aí eu tenho que falar mais devagar para a pessoa entender. Tá meio assim, o diálogo muito explicado, muito não sei o quê. Fala 3 vezes a mesma coisa. Cara, eu já entendi. Tudo bem, pode ser porque em algum momento isso vai te confundir de certa forma, né? Mas eu fiquei com uma percepção que é sobre o fato das protagonistas serem gêmeas, né? De serem gêmeas idênticas. Porque o Luke e Leia são gêmeos e você não confunde por alguma razão. Mas tem a coisa a ver com univiterino, eu já não sei os termos. Univitelino é idêntico, bivitelino tem... Exato. Mas por elas serem gêmeas idênticas e ter no primeiro episódio ela ter sido acusada do assassinato, eu achei que talvez isso fosse realmente relevante para a saga, o fato delas serem idênticas. Assim, do jeito que a trama já andou em 3 episódios, só se a gente descobrir que no final das contas a Osha é a May e a May é a Osha, assim, no final. Tipo, a vida inteira elas estavam com a posição trocada porque a May achou que a Osha tinha morrido lá no incidente, aí ela se fez passar pela Osha. O que a gente pode... Eu acho que nesse mistério Mas o que pode vir porque ela já tava Nem com isso a por causa da tatuagem, tatuagem, exatamente. A gente pode, eu acho que ter uma que a gente acha que é a Ruth e a outra que é a Raquel, na verdade é invertido. A Raquel é a Ruth e a Ruth é a Raquel. Tipo, a gêmea coisa? boa, na verdade, é a gêmea má, e a gêmea má, na verdade, é a gêmea Foi o que eu boa. acabei de dizer. Mas Não, mesmo mas isso é não... porque eu entendi que você tinha colocado, não que elas fossem boas, mas que elas tivessem trocado de lugar. Que a May tivesse sido treinada pelos Jedi. Não, que uma tivesse fingindo ser a outra mesmo. Ruth e Raquel. Que a May já era malvadinha criança. Só que aí, quando ocorreu o acidente, ela pode ter pensado que a Osha morreu e por alguma razão ela fingiu que era a Osha, sacou? A vida toda. Só que por conta da tatuagem já dá pra ver que não, né? Tem um detalhe nesse começo da história das duas, que é a relação delas com aquele bichinho que tu falou. Que ela tenta segurar. Né? As duas tentam segurar. Eu achei que ia Sim, explodir. as duas tentam As duas segurar. fazem exatamente a mesma coisa. Só com que o uma é bichinho. mais violenta um pouco, assim, é mais intensa. Ela parece mais intensa. Eu achei que ele ia Mais explodir, de intensa. verdade, naquela hora. Mas aí a intensidade dela não fez ficar diferente no bichinho. Ele tava agindo da mesma maneira. Não, acho que ele fica um pouco mais, tipo... Eu acho, mas a gente tem essa percepção Entendo. porque a Osha olha e começa a mandar a outra parar. mandar a outra parar. É. Eu acho que é muito mais aquela coisa da nossa percepção do que da cena em si. Porque quando eu revi essa cena, eu prestando atenção, é exatamente a mesma situação. Só que... Mas não fica mais tempo, talvez? Não, porque a cena da Osha fazendo o negocinho é bastante tempo. É. Então, eu acho que as duas têm a mesma intensidade, só que a percepção da Osha quando a May faz é aquela percepção de, tá, isso é errado. E aí ela questiona, briga com a May, mas ela também fez aquilo. Então, acho que essa dualidade das duas, principalmente da May, da May, agora fudeu que eu vou confundir as duas sobre inteiro. Da dualidade da Osha, que eu acho que vai ser uma coisa muito importante pra série. Da Osha não ser essa pessoa tão boa quanto ela tá aparentando ser o tempo inteiro. Pode Eu ser acho que ela esse vai ser o lute maior mistério. Pode ser que ela relute contra o lado sombrio dela, entendeu? Cara, isso tudo vai me surpreender muito, porque a série, como eu falei, tô achando toda ela muito infantil pra isso, assim, né? Talvez Aí, seja ou eles vão resgatar o episódio 9 lá e as duas são a dia de dar força, como eu o acho que Kylo Ren e a Rey eram. Eu acho que vai seguir pra um caminho desse. Elas vão encontrar um equilíbrio entre elas, uma coisa ou assim, se né? destruir, porque elas depois, né? Ou isso. Mas o que eu tava falando da semelhança delas é isso, assim, elas adultas, assim, elas quando crianças são atrizes diferentes. Você vê que elas não são idênticas, assim, quando crianças. Elas são parecidas, mas não são a mesma atriz. E elas adultas são a mesma atriz, ou talvez são gêmeas? É a mesma atriz, a mesma atriz. a Amanda Steinberg. Eu acho que as só crianças uma- são gêmeas mesmo. Não, elas podem ser gêmeas entre si, mas elas Mas não elas, são idênticas. elas não são idênticas. Elas são Você bem vê diferentes quem é a umas das May e outras. quem é a Osha pela fisionomia diferente. E elas adultas, a May tem o cabelo comprido e a Osha tem o cabelo curto. Então, assim, por que elas são idênticas, então, se elas são diferentes, sabe? Assim, qual foi a motivação de pensar, vamos fazer gêmeas idênticas, se você nem vai ter um momento de confusão entre elas, né? Mas eu acho que a ideia das gêmeas não necessariamente precisa ser pra ter um momento de confusão. É só representatividade.
Eu diria que é mais pra colocar... eu acho que- Representatividade gêmea. De tipo, gêmeo, porque que as não gêmeas... tem em Star Wars, que né? não- Uma coisa Imagina, que né? nunca Nunca apareceu. aparece. Apareceu. Mas é porque é isso, assim, não. Se não tiver gêmeo, não é Star Wars, né? Então, eu acho que vai ser uma coisa importante pra força e uma coisa importante pra criação que a gente vai ter mais no futuro do próprio Anakin. Eu acho que a relação da como elas foram criadas, de por que elas são o que são, né? Até esse meio que balanço entre as duas, de uma ser má e a outra ser boa, uma coisa... Esse equilíbrio das duas vai ser, eu acho que a construção do início de como o Anakin surge. Aham. Eu acho que a gente tá vendo ali a maneira como foi feito o Anakin, só que ainda Ou no pelo menos estágio uma inicial. inspiração, né? De É, como... uma coisa ali no estágio inicial. Peraí, mas você diz isso pelo fato de elas terem nascido da força, por elas não terem pai também. É, por Também. elas não terem pai. Também. E o fato delas serem gêmeas, eu acho que vai se encaixar nessa coisa do equilíbrio. E por que você continuaria tendo o Anakin como algo único? Eu acho que o Anakin ele é único porque ele representa o equilíbrio, sozinho. Ele é bom e mal. Exato, ele tem os dois lados nele. E Mas no não, caso... não temos todos? Não necessariamente, não sei. Mas aí é diferente de Star Wars. Star Wars nem todo mundo é bom e nem todo mundo é mal, mas todo mundo é bom e mal. Pois é, até o episódio... quando a gente só tinha episódio 4, 5, 6, você sabia exatamente quem era bom e quem era mal. Não tinha dúvida, nenhum personagem, nem o Han Solo você tinha dúvida. Mas depois, né, trouxe essa coisa do que ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. Principalmente quando você tem aí o Anakin, depois você tem o Kylo Ren. O Anakin, tipo, ele era mal, mas ele se redime no final. Né? A gente teve essa historinha. Ele era bom, ficou mal E se redimiu no final. Até rima. Mas já que a gente entrou nesse assunto de, tipo, se existe conexão entre a criação delas e a criação do Anakin, teve muita gente reclamando disso Eu vi. no pós-episódio 3. Ah, que absurdo! O Anakin não é mais único! Eu tô assim... O cara entrou pra Ordem Jedi com 9 anos, ele conseguiu ser várias paradas muito incríveis e tal, ele... Porra, depois derrubou tudo. Matou. Ele não é mais único, porque agora, em 400 anos antes, mentira, 100 anos antes, tiveram 2 meninas que nasceram porque a mãe delas, que é bruxa, manipulou a força. Pelo amor de Deus, gente. Não, e assim, o Darth Plagueis, o próprio Palpatine, tiveram que aprender isso de algum De lugar. alguma Eles não forma. inventaram isso, né? É. Eles só aprenderam Eles isso. aprenderam. E esse- eles podem mais ter interessante- aperfeiçoado, Não, talvez, e olha que isso. interessante, isso veio agora mostrado pra gente de uma cultura que não é Jedi e Sith. Sim. Porque os Jedi não estão preocupados em aprender com as bruxas. Não. Os Sith também não Pelo estavam. contrário, se eles puderem dizimar as bruxas, eles dizimam. Dizimam, Mas tem exatamente. alguns deles ali que estão nessa Então, vibe. assim, a força... Eu acho que fizeram isso. Achamos. A força, ela Concordamos. está em todo lugar. Mas o que o Jedi e o Sith fazem é criar encapsular a força de alguma forma. O que você Ela está é dizendo só é que os minha. Jedi, na verdade, são Sith, porque eles trabalham com absolutos e sempre tem 2? É sempre um mestre e um padawan. É O sempre problema uma é que ordem todo e Jedi outra. tem vários mestres e vários padawans, mas sempre são 2. Não é a maré alta e a maré baixa, Pois não tem é. que existir junto. É Então. isso aí. Os Jedi e os Sith são a mesma coisa. Exatamente. Mas é isso, assim, eu acho que eles estão contando de uma forma legal, porque seria talvez estranho se ao invés de serem bruxas, elas fossem Sith. Uma ordem Sith qualquer que já tem esse poder, mas não é, isso E não era em o da... vários, né? E em vários, exatamente. Então, não, eles estão mostrando que a força sempre esteve ali, gente. Assim, milhares de anos antes dos Jedi, milhares de anos força antes já dos Sith, a existia. força já existia. Sim. Esse poder já existia, só... E eu acho também, tem muita gente reclamando, mas os Jedi são esses merdas. E, cara, eles sempre foram. Não, e assim, ele... É esse mas o problema. calma, mas esses merdas em qual dos vários contextos em que eles podem ser merda? Porque eu achei os Jedi de agora muito maneiros. Não, eu também, eu adorei. Mas a galera tá reclamando, ela não perderia naquela luta, ela não perderia naquela... isso aí, Aí eu, gente. tipo, meu Porra, Deus. você torce pro time tal e você vai dizer que seu time não perderia aquele jogo, mas ele perdeu. E é assim que é a vida, É, cara. funciona dessa Ninguém maneira. é Meu absoluto. Vascão tomou 6-1 outro dia, gente. Acontece. Acontece, é isso É aí. uma tristeza, mas acontece. Acontece até mais frequentemente do que vocês gostariam. Assim como os Jedi perderem por
Jedi não perde todas, mas também não O ganha Qui-Gon todas. Jinn não virou espetinho? Foi o único que morreu por causa desse negócio? Entendeu? Cara, exatamente. O que aconteceu com o Qui-Gon Jinn aconteceu com vários outros personagens ao longo da saga e nenhum deles morreu. Sobreviveram. Até pessoas que não são Jedi foram furadas por Aí, de novo, eu volto à teoria de que o Qui-Gon Jinn foi morto pela Ordem Jedi porque ele era um separatista. Caraca. Que isso? Isso aí vai dar mais um O Qui-Gon episódio, Jinn hein? batia de frente com o Conselho Jedi falando que o Dooku não tava tão errado assim. Qui-Gon Jinn foi morto pela Ordem Jedi porque ele era um dissidente. Ele Exatamente. estava denunciando a corrupção dentro da Ordem Jedi. É isso aí. Ele Na foi verdade, quando ele foi perfurado pelo Darth Maul, que o Obi-Wan fica, não! Na verdade, ele fala assim, não, eu é que tinha que ter matado ele. Aí o que ele faz? Ele, enquanto ele espera a porta abrir, ele vai lá e enforca o Qui-Gon. Pra não ter certeza que ele não ia voltar, entendeu? O Obi-Wan é o verdadeiro vilão da saga. Bom, e o Keinaka? Vamos lá, vamos falar dos Jedi maneiros. O Wookiee. Wookiee de cabeça raspada? É, Isso me deu um certo... nervosinho. Ah, não! O Wookiee tem que ser cabeludo! O Wookiee careca! Raspada com top Mas notch. aí, isso é estranho, né? O Wookiee careca, ele poderia ter, tipo... Ele tem um visual que me pensa assim, ele deve ser aquele cara que tem tipo uma cervejaria artesanal dos Wookiees, assim, Foi sabe? isso que eu fiquei com essa sensação. Vai ver esse... Copinho de lenhador? Esse Wookiee, ele era padawan do Yoda, e o Yoda dividia a erva com ele. Pode ser. Pode ser. Eu fiquei curiosa tipo, de onde é que veio a ideia dele raspar só aqui, assim, e não, tipo, o corpo inteiro. Não, pelo amor de Deus, Sádia, não me faça visualizar isso, não me faça isso seria... Porque isso se eu seria uma conseguir parada. visualizar isso, eu não vou conseguir Por desver que o só Keinaka. aqui o topinho da cabeça e não, tipo, fazer igual Poodle, sabe? Que faz assim as bolinhas. Vai ver? Tá, porque ele tá de hobby. Pelo amor de Deus, cara. Ele tá de hobby. a Quando gente ele tira o precisa hobby, de só tem Keinaka aqueles nu. pelos. Só Hobby tem de os pelos. pelo. Só tem os pelos na mão aqui, que estão saindo um pouco do hobby. Um pouquinho aqui no pescoço, que é o eu vou colar chegar de em pelo. casa hoje e eu vou pedir O pro resto tudo é Midjourney gerar pra mim essa imagem de um Wookiee com pelo Um raspado. Wookiee pelado. Um Wookiee Meu pelado. Deus, Um Wookiee Poodle. não, eu não sei se eu vou conseguir viver depois disso. Posaram um Wookiee. Olha aí. E outra pergunta, por que ele mora na casa do Shrek? É porque Vai ele se se isolar. tá, E o ele tá melhor isolado. lugar pra você se É do isolar é Loki. num pântano, No igual pântano o Shrek, fez. porque ninguém vai no pântano. Faz Até sentido. que vão. E aí dá dá todo o merda. plot Aí do começa. Shrek. E é todo o plot do Shrek, é todo o plot dele, é todo o plot do Yoda. O que aconteceu com o Yoda? Foi pro pântano pra se isolar. O É que foi? isso. Chegou um moleque lá pra falar com ele. Tá certo. Tá vendo que o Naka se isolava no pântano antes de ser maneiro. Que é o Naka, meu Deus do céu. Peraí, era maneiro se isolar num pântano? Sei Se lá, tornou? o Yoda foi. Você falou que ele é o cara da erva e tal. Devia ser maneiro lá no Foi ele na que época deu a dele. ideia pro Yoda. É isso. Porque ele é, né, contemporâneo. Verdade, verdade. O Yoda tá putz, quando aquele outro Jedi fez merda, ele foi lá pro pântano, vou fazer igual. Será que lá não é Dagobah, não? Não, né? Não tá com cara. Tá Não com tá cara, não, mas né? pô, vai que... Eu acho que eles disseram, acho que apareceu o nome do planeta. Planeta, Eu acho só que apareceu. não registrei. Só ninguém registrou, não é verdade. Não, nem você, nem ninguém. Você perguntar pra galera da série... eles também Eu não não tô vão, né? trazendo tudo novo, aí complica, né? A gente fica É muita perdido. coisa nova. Bom, outra coisa que eu achei muito legal. Isso realmente me chamou a atenção na série. Kung Fu. Sim. Isso foi maravilhoso. Essa cena de luta inicial é perfeita. Cara, a maneira como ela joga o pé pra... Quando ela tá tentando subir de volta pro primeiro, Uhum. segundo andar. Nunca ela vai fizeram- de pé. Eu nunca vi a pessoa fazer isso. Jedi nunca usaram cabos. Por que não? Cara, eu achei todas as cenas de luta e de ação muito boas. E sabe uma muito coisa que eu gostei muito das cenas de luta e que eu acho que, assim, conecta de volta com até o episódio 8 e tal? O Soul nunca saca o sabre de luz. Isso é muito foda. Ele fica o tempo todo com a mãozinha aqui, ele segura a mão só pra bloquear, mas ele não saca o sabre de luz. Porque, e a May fala isso no primeiro episódio, Porque só um pega Jedi só pra deve matar. sacar o sabre de luz Pra quando ele matar. tá pronto Mas pra matar. teve uma cena que ele sacou. Quem sacou foi a... Não, que Teve. eu lembro sacando foi a Indara no Não, primeiro episódio. Teve uma cena, se não me engano, Eu no acho que terceiro episódio. Ele pega o sabre de Ele luz, pega. mas eu acho que ele não Ele não saca. liga, ele, né? ele Não liga. entrega pra Não, ele faz Osha. pra entregar pra Osha. Porque eu lembro dele Ele pegar, tira, mas aí ele a Indara entrega que pra olha Osha. assim, ô... Aí ele faz. Ele entrega E, pra e Osha. tem uma cena da luta dele com a May que eu achei foda, que é ela batendo, tentando bater nele. E aí tem um momento que ele tava o tempo inteiro defendendo. Tem uma hora que ele tá parado, e aí só o pé dela para.
Aham. Ele segurando só com a força. Só com a força. E aí né? isso conecta de volta ao Luke, tipo, não indo pra Crate fisicamente, mas paralisando o ataque da Primeira Ordem de longe com a força. Como chama? A projeção da Teleprojeção. força. Astral. Teleprojeção. E eu acho isso muito Holograma. legal, porque é aquilo, né? Tipo, o Jedi, ele é um agente da paz, principalmente. Então, assim, ele não deve atacar. Ele deve usar a força sempre pra defesa. Pra defesa. E aí é bacana ver isso. E é muito legal, né? Porque nesse período é o principal pra isso. Sim? E é o que me dá também a ideia de que a Indara já... É a diferença entre esses Jedi. Aham. Né? Isso é o que eu gostei muito nessa série. É. O como cada Jedi é diferente do outro nas suas ações e atitudes. E no modo como eles encaram as outras pessoas. E até nos Padawans. Quer dizer, o Yord não é Padawan, propriamente dito. É, Acho já- que ele é Cavaleiro Jedi já. Mas Não é ele mestre, né? saca o lightsaber dele o tempo todo. Ele, inclusive, usa o lightsaber como lanterna. Isso. Né? Então, assim, ele ainda não chegou no ponto de treinamento dele em que ele entende Que o o sabre de respeito luz que não é ele tem que necessário. ter pelo sabre de luz e por, tipo, só sacar o sabre de luz quando ele tá disposto a matar. Sim. Então, ele usa o tempo todo. Mas tem uma cena que a... Como é o nome da Chitara lá? Desculpa. A menininha que parece a Chitara. Ah, é... X-23. Jack. Jack. É, a X-23. Jack. A atriz que faz a Jack. X-23. X-23, isso mesmo. Pra mim é a Chitara. É igual que lembra as cores. É. Não, Ela... o estilo da O estilo, marcação. tudo, cabelo, maquiagem, tudo igual a gente. Só que com a idade do Willy Cat. Verdade. Ela fala, acho que é no primeiro episódio mesmo, que ela fala assim, não, o Yord só tá sendo o Yord, assim, né? Aí ele sem camisa, assim, exibido. Você vê que ele é outra... outra pegada, ele é outra né? pegada, né? Então, e isso eu achei muito maneiro, né? Cada Jedi ele tem a sua personalidade e você vê uma diferença muito drástica quando você pega o episódio 1, 2 e 3. Uhum. Né? Todos os Jedi pareciam iguais. Nas suas sim, atitudes, sim. nas suas formas de reagir, de agir. Era meio que, tipo, houve uma lavagem meio que cerebral de ser Jedi é isso, e a partir desse momento aqui, todos os Jedi se tornam a mesma coisa. Eu não sei se isso é proposital, não. Eu acho que é só porque o Jorge Lucas era um diretor ruim mesmo. Então... É possível. Aí todo mundo era... Todo mundo era meio robôzão, assim. Você vai, você entra, Mas saca. se você- torna proposital a partir do momento que é criada uma coisa nova que quebra isso. faz diferente. Mas eu acho que Star Wars tem muito disso, assim, né? As séries, os desenhos, as animações, né? E as séries novas, elas vêm muito pra explicar problemas de direção, de roteiro. As séries funcionam para o maior mecanismo narrativo de Star Wars, que é o from a certain point of view, de um Isso. determinado ponto de vista. Isso. O Darth Vader matou o seu pai, de um determinado Nada ponto de vista. vista. Depende- Só tem o Luke, de um determinado ponto É isso de aí. vista. É. Então, tudo que a gente tá vendo é sempre sobre um determinado ponto de isso. vista. Aí no episódio 8 a gente viu por mais de 2 pontos de vista. E agora eu acho que a gente também tá vendo por mais A vários gente deve pontos ver de por vista. 4 pontos de vista pelo menos diferentes. 4, Talvez, né? É. Ou pelo menos os dois, né? O Osh Osh e e da da May. Eu acho que E vão- talvez o dos Jedi, eu Eu acho que imagino. talvez o do Talvez o do Torben. Soul. É, o dos Jedi. Eu acho que o do Soul a gente vai ver, porque ele vai ter que eventualmente contar a O verdade, que aconteceu, né? né? O que aconteceu de verdade lá. Agora, uma coisa que eu não sei se vocês Será que só vai repararam, sobrar enquanto ele? os Jedi Será que o transformaram... Kanaka morre também? Tá, Eu capaz. acho que é bem eu, provável. Eu tô Você completamente tá torcendo preparada por pra causa isso. da cabeça raspada. Sério. Será que Quem foi que teve essa ideia? Você quer que ele morra Porque queimado, agora- que é pra queimar os Porque agora essa pelinhos? pessoa apontou na minha cabeça o Poodle, entendeu? E agora eu preciso saber como fica um Woodle. Então, e aí acabou com a minha capacidade de lidar com os Wookiees, que são a minha raça favorita. Woodle. Entendeu? É isso, Vai ser um um Woodle. Woodle, Eu meu preciso Deus saber. do céu. Vai ver, vai ver ele perder o pelo estresse de tudo que aconteceu. Talvez. Mas uma coisa que eu achei legal é que enquanto os Jedi transformaram, mudaram em alguma medida, né? Eles eram mais diferentes uns dos outros e tal. E na prequel e tal, eles são mais iguais. Os Sith continuam com a mesma demência de acender o sabre pra tudo, né? Tipo... Só pra tá ver que é lá à vermelho. toa, só pra ser maneiro. Zom! Não, é só pra você ver que ele é vermelho. Tipo, eu sou um Sith, Eu olha aqui, meu sou sabre é um vermelho. Como se a pessoa Mal. completamente vestida de preto não fosse indicação O o Luke suficiente, no Retorno né? de Jedi tá completamente vestido de Mas preto. aí é porque Ele- ele já era o herói da galáxia e aí ele recebeu um banho de loja da Chanel, entendeu? É por Foi. isso que ele vem com aquela botinha E, bacana. e ele tal. enforca gamorianos. Exatamente. Com a força. E o Gon morrendo. Mais. Não para. O Luke Não no para. retorno, ele era um Yes, grande Force Daddy. dominador. Mas eu acho que tem isso, assim. Mostrar que o sabre é vermelho já é um indicativo de que o cara é mau. E aí, se até aqui você tinha alguma dúvida, deixa ele ligar o sabre. É uma coisa assim que é um paralelo diferente, né? Se você tem um sabre vermelho, você é mal, mas se o seu blaster atira vermelho, você é bom? Você é bom.
Sim. É pra manter o O equilíbrio. Perfeitamente equilibrado, maré. já diria o Thanos. Exatamente. É o mesmo recurso do Homem de Ferro ter que abrir a máscara o tempo todo pra você lembrar que ele é o Robert Downey Downey Jr., Jr. senão você pode esquecer em algum momento. Que Como acontece, por exemplo, no Homem-Aranha, quando ele abre a máscara e não tem ninguém lá dentro. Eu não tô aí. É isso. Muito bem, gente. Sobre até esses até esses 3 primeiros episódios, temos alguma consideração final? Eu tenho uma observação que é o carioca desgraçado que nomeia os personagens de Star Wars. Ele deu uma evoluída também. Porque a Osha, ela trabalha com... Ela é tipo o Astromech Droid, só que humano, né? Só que Osha é a sigla pro departamento do governo dos Estados Unidos que lida com segurança do trabalho. Olha só. Caraca. Então, os Jedi, eles vão até a Osha e eles descobrem que ela está descumprindo OSHA Regulations, porque ela está trabalhando sem proteção Sem e tudo mais. proteção, é. Então, o carioca que dá nome, Não, o Capitão Panaca, o Conde Não, é porque Dooku. agora passaram esse cargo pra um paulista. E o É cara isso. tá seguindo Aí, coisa do tudo trabalho. tá americanizado, né? Exatamente. Agora tá seguindo coisas mais organizadas. Né? Isso aí. Caraca, pode crer. Aliás, eu achei legal inclusive esse trabalho existir. Que pode ser uma coisa que evoluiu, né? De 100 anos pra depois, Sim. já não existe mais esse trabalho do ele Astromech Não, tanto Person, que né? os Jedi, uma das coisas que eles estão... Que eles acusam a galera da federação, quando eles abordam a De tá federação, usando é que ela. eles Que estão não tá usando usando droid, é porque- Mac-Neck, que eles chamam, né? Que são Isso. os humanos que fazem trabalho fora sindicato do... não permite mais, O né? sindicato não Porque é permite trabalho mais, arriscado. porque viola a OSHA. Exatamente. É trabalho arriscado. Tem bastante conceitos legais, né? Que são aproveitados. E isso é que eu achei realmente meu ponto da série, que é ver coisas novas e diferentes de tudo que a gente já viu. Sim. Né? Como eu não li os livros, eu não tenho essa visão desse mundo da Alta República, Aham. eu tô sentindo na série coisas diferentes. Sim. Né? De ver universo diferente, alienígenas diferentes, modos de agir diferentes nos personagens. E isso, pra mim, tá sendo bem maneiro. Sim. Tipo, eu não tô, meu Deus, empolgado, eu tenho que ver o episódio da próxima semana, não, sem pedo. Não é uma coisa que realmente tá me pegando, assim, de empolgação, de, meu Deus, eu tenho que ver o próximo episódio. Mas Também eu não tô é um negócio curtindo. que a gente sofre pra assistir, né? Tipo, ai, porra, saiu mais um. Exatamente. Não, tudo bem. Eu tô gostando, tá me sendo interessante acompanhar pra saber pra onde é que essa galera vai. Né? Perfeito. Tipo, eu gostei dos personagens. E a gente vai voltar aqui, eu já vou estender o convite pra Nádia antecipadamente pra parte 2 desse episódio, que a gente vai gravar quando terminar o 8º episódio. E aí a gente vai fazer uma Ótimo. parte 2 já com O parecer O primeiro- completo da primeira a temporada. primeira temporada completa. Porque a gente já sabe que vão ser mais de. Vai ser mais de uma? né? Mas não sabemos se será o mesmo mistério, a mesma história, a mesma não. época, nada foi anunciado ainda. Eu tenho verdade. uma teoria, mas aí pra não estragar a experiência de ninguém, eu confesso na próxima gravação se eu acertei a teoria ou não. A gente Eu pode- tenho uma coisa que eu vou adorar ver, mas eu não vou falar aqui, né? Porque se eu falar Ó, a aqui gente é um pode fazer spoiler. o seguinte, a gente tem 1 minuto, tá aqui o cronômetro ali, a gente tem 1 minuto pra falar os teorias de spoiler, coisas que a gente acha que são spoiler, mas não tem certeza. E aí, quem estiver ouvindo o episódio e não quiser saber, avança 1 minuto nesse episódio. Justo. Fala aí. 1, 2, 3 e já? Já. Eu acho que quando a Osha descobrir... Eu acho que a May vai acabar morrendo, a Osha vai descobrir a verdade e aí ela vai virar o acólito. Ela é o Acolyte, não a May. Eu imagino que a mãe delas, a Mother Anastasia. Mother Anastasia, a Anastasia. principal da Isso, seita das Anastasia. bruxas, é a... O mestre. O mestre dela. Mestre do O mestre Sith, sei Sith. lá. Eu acho que o mestre Sif é aquele cara que acompanha a May. Também. O O japonesinho. Kirin? O É o, Sol. é o cara do... É o monge mudo do The Good Place. o que fez o veneno. Isso. Isso, é. fez o O que fez veneno. veneno. Eu acho que é ele também. Até porque ele meteu o Não Existe Paz, né? É. Pronto. Pronto, ó, não Pode demos ser. nem 1 minuto. Agora a gente tem que esperar ali o Um cronômetro. minuto. Enquanto isso, a gente fica fingindo que tá falando alguma coisa. Mas eu acho... Mas querem ter assustado. Pra quem tá vendo o vídeo e não tá Eu acho que ouvindo. se a sua teoria sobre a Osha... Ó, 5 segundos. Se a sua teoria sobre a Osha for correta, talvez a segunda temporada seja sobre isso. E aí, com isso, a gente tem 1 minuto de spoilers. Pronto, se você conseguiu pular exatamente 1 minuto... Se você não parabéns. conseguiu pular, você tomou esses spoilers, que não são spoilers, Não porque são a gente spoilers. só Teorias. inventou teorias aqui. A gente só É que as acha. minhas teorias tendem a ser spoiler. É por isso. Geralmente, né? Mas é isso, gente. Nádia, quem quiser te ouvir ou te ver, vai aonde? Além Quem desse quiser episódio. me ouvir ou me ver, vai em Experimento 237 em todas as redes sociais.
eu tenho faltado muitas gravações do Podcastinadores, mas tem um monte de material meu falando sobre Star Wars pra trás. Então, se vocês quiserem ver, tem muita coisa por lá. E pode me achar também no Twitter. Em todas as redes eu tô no Experimento 237. Jogando RPG, falando groselha sobre coisas de cultura pop. E é isso. Excelente. Ótimo. Carlos Voltor tá lá no Voltorama. No Voltorama, e Henrique Granado está produzindo coisas aí, Estou né? produzindo Nerd City, é verdade. É Nerd City é o verdade. maior evento do ano aqui no Rio de Janeiro. Esse Exatamente. ano, pelo menos, né? A gente não pode falar Do no ano. futuro. Mas é isso, estamos trazendo elenco de Star Wars pro evento, hein, gente? Vamos ter gente do Mandaloriano presente. A gente, é porque dá vontade de falar o que a gente quer e tá tentando, mas eu não posso falar nada que não tá com Ainda contrato não. assinado ainda. Ainda não podemos falar. Mas a gente está tentando trazer coisas que são tão grandes e tão incríveis que se vocês soubessem, a cabeça de vocês iam explodir. Nível Estrela da Morte? Aceito fofocas no meu ouvidinho depois da gravação. É, não posso, meus NDAs não permitem nem fofocar, gente. Mas é isso. Acompanhem as redes da Nerd City, porque a gente vai soltar os spoilers à medida que for permitido juridicamente soltá-los. E Eu não aqui vejo a também, hora. vejam a gente aqui o tempo inteiro no Wrong Squadron, que também podem ter surpresas sobre coisas que estão acontecendo. É verdade. Nem sempre, mas Mas quando Pode der, ser. pode acontecer. pode E se acontecer. eu tiver acertado a minha teoria e você quiser me bater porque eu acertei, você sempre pode ir na Nerd City e tentar me achar. Fica aí o desafio. É isso aí. E estamos... a gente não falou, né? Tá vendo? Eu tenho ficado esclerosadinho. Se você quiser participar deste podcast, você pode fazer enviando sua pergunta para o Esquadrão Responde aqui no nosso DM do Instagram ou na caixinha de perguntas do episódio no Spotify, nos comentários do YouTube ou no nosso site. wrongsquadron.com.br. Mas eu acho que você falou assim, porque eu até fiz a piadinha do Astromech. Acho que foi no episódio... Não, foi nesse. É? É. E tá vendo como eu tô esclerosado? É. Então, what a piece of junk! Piece of junk! What a piece of junk.